Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Sobreviva ao Brasil. Eu sou o sobrevivente. Olha essa notícia aqui. STF decide que bancos devem fornecer dados de clientes aos estados e essa notícia deixou muita gente preocupada. Nesse vídeo eu quero elaborar contigo aqui se o STF realmente acabou com o sigilo bancário e se realmente é o fim da privacidade no Brasil. Antes disso, eu quero que você preste muita atenção nesse vídeo, tá? Eu preciso te dar um aviso muito importante de que eu não vou ser igual aos outros canais e falar todo um blá 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 jurídico difícil de entender, tá? Eu quero conversar com você de uma forma clara, de uma maneira que você entenda de verdade o que é que tá acontecendo, tá? Não vou chegar pra você e falar: o ministro do Estado Superior da Extrema Jurisdição de Itapipoca do Nordeste Mineiro votou que o sigilo blá blá. Cara, eu não aguento isso, tá? Eu não aguento, desculpa. Eu já começo o dia irado com isso, mas eu fico com raiva desses canais cheios de eloquência que não passam informação direito, então vou explicar isso aqui pra você. Até um inscrito falou aqui, sou a favor do Sobrevivente News, tá? Aqui a gente fala em bigo, mas pelo menos você vai entender o que diabos está acontecendo com o Brasil, tá? Nesse vídeo você vai saber por que para algumas pessoas pode ser que a gente esteja muito próximo de uma ditadura, e talvez essas pessoas estejam corretas, tá? E principalmente por que você deve ficar realmente preocupado, lembrando que é pra você ver o vídeo até o final, porque tem um plot twist que você não vai acreditar. Isso aqui não é uma promessa vazia, tem um plot twist mesmo. Eu espero que você preste atenção nisso. Tá, vamos lá. Vou explicar pra você o que tá acontecendo com o Brasil. É o seguinte, você sabe o que é o STF? O STF é o Supremo Tribunal Federal. São esses juízes aqui, esses ministros do STF, que compõem o órgão mais importante da justiça no Brasil. Ele é como se fosse o juiz-chefe do país. Esses aqui são os juízes dos juízes, tá? Tá aqui o Alexandre de Moraes, tá aqui o Flávio Dino, tá aqui a Carmen Lúcia, enfim, figuras já conhecidas do Brasil. Quando tem um problema muito grande acontecendo no Brasil, uma briga entre leis, se não sabe se uma lei é constitucional, se não é, ou se o governo tá fazendo alguma coisa e tá prejudicando as pessoas e todo aquele blá 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 blá, é essa galera aqui que dá a cartada final, é essa galera aqui que fala assim: isso tá certo ou isso tá errado. Tem muita gente, inclusive, que critica o STF porque falam que o STF é o verdadeiro poder, né? Ele não controla tanto... Controla não, né? Ele, em teoria, funciona junto com o poder legislativo e com o judiciário, mas... aliás, com o executivo e com o legislativo, mas enfim, isso aqui é conversa para outro vídeo. O que acontece, basicamente, são os Batmans do direito, né? Por conta dessa capa aqui. Inclusive, essa piadinha de Batmans do direito já me coloca em risco porque o STF já é uma instituição conhecida por não saber brincar, né? Já é uma instituição conhecida já por fazer uma certa censura, se é que eu posso dizer assim, tá? O que aconteceu? Essa galera do STF decidiu por 6 votos a 5, são 11 ministros, né? Que os bancos vão ter que compartilhar dados financeiros dos clientes com os governos estaduais. E aí você pode se perguntar, sobrevivente, mas por que essa decisão foi tomada então? Essa decisão foi tomada porque os governos estaduais falaram que precisam desses dados para fiscalizar melhor e garantir que os impostos sejam recolhidos corretamente. O ICMS, principalmente. Então a gente vê aqui, na verdade são os governos estaduais que precisam desses dados para fiscalizar melhor, né? Para ninguém sonegar imposto. E a gente sabe que o interesse não é só esse aqui, né? Basicamente o governo não quer perder dinheiro. Então, se uma forma do governo conseguir mais dinheiro é saber o que está acontecendo nas contas das pessoas, ele vai fazer isso. Só que o que acontece? Os bancos, por outro lado, através do CONCIF, que é a Confederação Nacional do Sistema Financeiro, eles entraram numa ação no STF dizendo que essa medida aqui, que os governos estaduais pediram, violaria o sigilo bancário. Ou seja, o governo disse, os governos estaduais principalmente, falaram que queriam isso. Os bancos falaram, cara, isso não vai dar certo, porque isso vai violar o sigilo bancário, ou seja, os bancos foram contra. O que acontece? A nossa ministra Carmen Lúcia, uma dos 11 ministros lá, né, que comandam o STF, ela foi a relatora desse processo. Nossa, a dicção tá maravilhosa hoje. E ela falou que não tem quebra de sigilo nessa situação, porque os estados têm a obrigação de usar esses dados apenas para fiscalizar e não podem divulgar essas informações, como se não houvessem vazamentos de dados, como se o estado fosse maravilhoso e incrível para proteger os nossos dados, que não é, tá? Tem vários vazamentos, inclusive a gente vai falar sobre isso no vídeo. O que acontece? A Carmen Lúcia falou isso, porém, Gilmar Mendes, outra figurinha carimbada do STF, e mais 4 ministros discordaram, falando que essa decisão pode sim violar a privacidade dos cidadãos e empresas, já que o governo ele teria muito poder para cruzar as informações com outros dados e possivelmente cobrar mais impostos se achar que algo foi pago da forma errada. Você entendeu isso daqui? Você entendeu? O STF votou a favor dessa merda. Votou que os governos
podem ter mais, os governos estaduais podem ter mais acesso ainda aos nossos dados para fiscalizar melhor, entre aspas, e garantir que os impostos sejam recolhidos. Os bancos foram contra, mas aí a Carmen Lúcia disse que não tem problema, o Gilmar Mendes disse que tem problema, mas a maioria ganhou. Enfim, isso foi aprovado, tá? E aí, qual o problema disso tudo? A gente tem que começar a se perguntar qual o problema dessa notícia. O problema é o seguinte: antes, o seu sigilo ele só era quebrado, ou seja, o governo só sabia o que tinha na sua conta quando a Receita Federal ou o governo de alguma forma tivesse alguma suspeita que você estivesse cometendo um crime, tá? Se você estivesse com suspeita de um crime, se você estivesse respondendo um processo, aí só assim o seu sigilo financeiro era quebrado. Basicamente funcionava assim, até criei um exemplo aqui pra você, tá? O Estado, que é o Leviatã, esse monstro que destrói nossas vidas, falou assim: o que o sobrevivente está fazendo com o dinheiro dele? Tô suspeitando que ele tá de maracutaia, eu vou abrir um processo aqui pra perguntar ao Nubank. Aí o Nubank respondeu: então, o senhor sobrevivente gastou ganhou R$10 do YouTube e ele comprou 4 paçoquinhas e um suco de limão siciliano. E aí, o Estado falou: muito obrigado, Roxinho, mande prender ele porque não deu uma paçoquinha de volta pro governo, ou seja, o imposto, e é a Polícia Federal. Claro, chefe. Você entende que eu tô zoando isso daqui? Né? Eu tô falando de paçoquinha, de maracutaia, mas você entende que é isso o que acontecia antes? O governo tinha suspeita de que alguém estava utilizando o dinheiro de forma ilícita, alguém estava, sei lá, fazendo lavagem de dinheiro. A Nubank ou outros bancos, né, eram acionados por, sei lá, ordens judiciais para poder quebrar o sigilo bancário. Aí o Estado verificava, né, o que estava acontecendo nas contas da pessoa, e se a pessoa estivesse, sei lá, devendo algum imposto ou cometendo crime mesmo, a polícia ia lá e prendia a pessoa. Tá? Esse processo aqui é válido, tá? Esse processo é válido porque o sigilo só era quebrado com uma justificativa, né? O sigilo bancário só deixava de existir porque tinha justificativa de que algum crime estaria sendo cometido. E aí, eu tô falando isso aqui numa zoeirinha, tá? Esses memes idiotas são pra prender a sua atenção no vídeo, mas se liga na seriedade disso, tá? Isso aqui é como o processo acontecia. Agora é como o processo teoricamente vai acontecer. Depois eu explico o porquê desse teoricamente, tá? Agora, todas as suas informações, movimentações financeiras, saldos, tudo que você compra vai ser visto pelos governos estaduais, tá? Então vai funcionar basicamente assim. Você não tem como autorizar ou desautorizar, você não tem escolha. Os seus dados vão ser vistos pelo governo e dane-se. É como se o próprio Leviatã, o próprio governo falasse assim: olhei na conta do sobrevivente e vi que ele está me devendo paçoquinhas. Aí a polícia nem precisa avisar, chefe, estamos indo buscar ele. Entende, cara? Não precisa mais de justificativa. Os estados podem simplesmente olhar a sua conta e dane-se, pra não falar outra coisa aqui. Entende? Você perdeu a sua privacidade, a sua liberdade de fazer o que você quiser com o seu dinheiro. Claro, desde que seja algum fim lícito, mas enfim. Cara, entende a seriedade disso aqui? Entende a seriedade? Agora todo mundo de dentro do governo, né, vai ter acesso às suas informações bancárias. Vai ter acesso às suas transferências. Vai ter acesso a onde você gasta, com que você gasta. Isso aqui é surreal. Ou seja, o governo vai saber exatamente tudo o que você, com que você está gastando. Tudo que você utiliza o seu dinheiro, o governo vai saber. Todo o dinheiro que você tem vai estar totalmente declarado pro governo, né? Isso aqui você fica sem escolha, cara. Você fica à mercê do governo. Sobrevivente, mas isso não é bom para evitar crimes que não sei o que, cara. Vai evitar crimes, mas até que ponto vai separar também a nossa liberdade? Até que ponto vai o que a gente consegue também ter como privacidade, entende? E o problema ainda piora, porque a gente vê aqui que o governo é totalmente incompetente para proteger os dados das pessoas. A gente tem notícias sobre isso, tá, cara? Olha só, tem um vazamento de dados aqui pra você ter ideia. Mega vazamento de dados de 2023 milhões de brasileiros. O que se sabe e o que falta saber. Número é maior do que a população do país, estimada em 212 milhões, porque inclui dados de falecidos, ou seja, até dado de gente morta o governo deixou vazar. Até dado de gente do seu avô e da sua avó que faleceu, vazou, tá ligado? O governo brasileiro não consegue proteger as suas informações. Já tendo isso, já tendo o sigilo bancário, imagina isso aqui, que agora, essa desgraça de... Cara, imagina o nível disso daqui. Vazou dado de gente morta. Vai vazar seus dados, cara. O governo não sabe controlar, não sabe proteger as suas informações. Isso é só uma notícia, tem outras no decorrer da história do Brasil. Essas são só as mais recentes.
Governo federal registra recorde de vazamento de dados em 2024 com 3.253 casos. Número de episódios já é maior do que o dobro da quantidade dos últimos 3 anos. O nosso governo não sabe proteger nossas informações e agora que eles vão ter acesso a tudo da gente? E agora que eles vão saber exatamente com que você gasta o seu dinheiro? Tá, e pra você ter ideia, existem ferramentas criminosas, normalmente vendidas no Telegram, porque, sei lá, é mais anônimo, vamos dizer assim, que agrupam esses vazamentos. Você basicamente digita o nome da pessoa e aparece todos os documentos dela, todos os telefones, contato de familiares, casas que estão registradas, etc. Cara, isso aqui é surreal. Imagina todos os seus dados bancários vazando agora. Sobrevivente é minha senha? Não a sua senha, mas o seu perfil de usuário, todo o seu comportamento com seu dinheiro. Imagina isso vazando, cara. O que você compra, onde você compra, com que frequência você compra, o quanto você acumulou de dinheiro. Isso é surreal. Imagina um servidor público mal intencionado. Eu, por exemplo, eu sou servidor público, você sabe, né? Eu tenho acesso a dados sensíveis de alguns cidadãos. Porque eu preciso desses dados para fazer o meu trabalho, tá? Então, assim, não é dados sensíveis, eu não sei a senha do banco da pessoa, não é isso. Mas eu sei muitas informações de familiares, eu sei informações de renda. Então, imagina alguém que tem o mesmo acesso que eu, ou pior, alguém que tem um acesso ainda mais superior do que o meu. Imagina se alguém decide usar isso pro mal. Como assim, sobrevivente? Imagina que os seus dados vazam. Sei lá, imagina que um servidor público vê lá que tu tem 50 mil reais na tua conta. E se o cara tentar te sequestrar? Ou entrar em contato com sequestradores? E se o cara tentar te extorquir? E se o cara tentar te roubar? Isso é seríssimo. Isso é seríssimo. Cara, a nossa privacidade não existe mais no Brasil. É surreal, tipo, se isso... E calma que a gente vai conversar sobre isso. Se isso for funcionar como tá todo mundo pensando, cara, a gente tá lascado. Eu tento trazer esse... Cara, meu objetivo com esse canal era ter uma visão mais positiva do Brasil, mas é impossível. É impossível. Olha o nível que a gente chegou, cara. O governo quer saber, sobrevivente, mas o governo já sabia quanto você tinha na sua conta. Sim, mas ele não sabia em detalhes. Ele não sabia em detalhes. Agora ele vai saber exatamente o que você faz. E com isso, eu quero te mostrar agora o plot twist disso tudo, tá? Agora vem o plot twist de toda essa notícia. Presta atenção que isso aqui é algo que eu não vi nenhum canal comentando. Ah, porque eu sou bonzão e lindo? Não, eu sou lindo, mas não é esse o ponto. É justamente porque eu não falei da notícia imediatamente assim que saiu. Eu esperei um tempo e esse tempo valeu a espera, né? Eu perdi views, claro, que eu não falei no hype do momento. Mas o plot twist é o seguinte. Isso aqui foi inclusive um inscrito que comentou. Ué, mas não foi alegado que essa informação era falsa pelo STF? O Kizin. E aí eu pesquisei, né? Até achei estranho. Tipo, ué, agora a notícia é falsa? Quando eu fui ver, Justiça decretou o fim do sigilo bancário no Brasil? Entenda o que aconteceu. Decisão da Justiça gera dúvidas sobre o sigilo bancário no país, mas especialistas explicam que o direito ao sigilo permanece protegido por lei. Ué, como assim? Tava todo mundo dizendo que não tinha mais direito ao sigilo, que agora ninguém mais tinha privacidade. O que aconteceu? Na última sexta-feira, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade de uma norma que permite o compartilhamento de dados bancários com os fiscos estaduais para fins de fiscalização do ICMS. Isso gerou uma série de boatos e algumas fake news que começaram a circular, afirmando que a Justiça teria decretado o fim do sigilo bancário no Brasil. Mas calma, isso não é verdade. O que rolou foi uma decisão que reafirma a necessidade de fornecer informações financeiras para fiscalização, sem prejudicar o sigilo bancário. E aí tá meio esquisito, né, essa notícia, mas beleza, presta atenção. A Justiça analisou a constitucionalidade de um convênio que já existia desde 2016. Esse documento exige que as instituições financeiras, a dicção tá maravilhosa hoje, compartilhem dados de clientes com as fazendas estaduais, mas com um único objetivo: garantir que o recolhimento do ICMS, aquele imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, seja devidamente fiscalizado. Ou seja, nada de fim indiscriminado do sigilo bancário. É só para fiscalizar o ICMS. Essa é a argumentação da notícia, né? A confusão começou com um mal-entendido alegando o fim do sigilo bancário no Brasil. Notícias falsas começaram a surgir logo após o julgamento, afirmando que a STF teria decretado... O que aconteceu, na verdade, foi que o Supremo decidiu que as informações financeiras podem ser compartilhadas com as autoridades fiscais dos estados, mas com limites muito bem definidos. Não é um passe livre para qualquer um acessar seus dados bancários. Na verdade, tem limites muito bem definidos. Com isso, vamos voltar aqui para o mapa mental. A gente pode ver que, de forma geral, pode até ser uma notícia falsa, tá?
Pode até ser que não seja o fim do sigilo bancário, o fim né, da sua privacidade. Mas até que ponto isso não é o governo dando micropassos para controlar a população? E agora eu parecia aquelas pessoas que fazem vídeo de teoria da conspiração, né? Mas até que passo isso aqui não é o governo, pouco a pouco, diminuindo a sua privacidade? Porque se a notícia for falsa, mas na prática a notícia for verdadeira, já pensou nisso? E se essa notícia realmente for falsa, não é o fim do sigilo bancário, né? Não é o fim literal do sigilo. Mas e se no fundo essa notícia for verdadeira? Em que sentido? Embora não seja uma quebra do sigilo, um impedimento do sigilo bancário existir, uma flexibilização dele. O que o STF decidiu é que, para questões relacionadas ao ICMS, os estados podem pedir informações financeiras aos bancos para fiscalizar e garantir que o imposto foi pago corretamente. Teoricamente, não é que os estados vão acessar todos os seus dados bancários o tempo todo, mas eles vão ter esses acessos em situações específicas ligadas à cobrança e fiscalização de impostos, tá? A questão é, quem é que vai se fiscalizar? Quem é que vai fiscalizar se os estados estão realmente fazendo isso da forma correta, sem invadir a privacidade das pessoas? Quem é que vai delimitar até que ponto é quebra do sigilo bancário ou é só uma fiscalização de impostos? Quem é que vai delimitar isso? A droga do estado, o próprio governo. Entende? Então assim, não é para acabar com o sigilo bancário, é só para ver se o ICMS está sendo pago corretamente. Mas quem é que vai fiscalizar se ninguém está passando dos limites? Quem é que vai delimitar se ninguém está entrando no diabo das informações da minha conta para utilizar isso para o mal ou para simplesmente saber o que eu tô fazendo da minha vida, o que toda a população tá fazendo? Ah, mas é o próprio governo. O governo, ele vai lutar pra fiscalizar isso, pra a privacidade de ninguém ser invadida. Você confia no Leviatã? Então, na minha opinião, é só a minha opinião, tá? Você não precisa concordar comigo e eu quero que você discorde, tá? Tenha opinião própria. Mas a minha opinião já é o fim do sigilo bancário. Mesmo que não seja o fim literal. Já é o fim. Fica mais fácil alguém saber das suas informações. Fica mais fácil alguém saber as suas transações financeiras. Fica mais fácil o governo fiscalizar você. Você não tem mais a liberdade de... Cara, eu não quero soar aqui, sei lá, anarcocapitalista, até porque eu não faço parte de grupo nenhum. Mas, cara, isso aqui é surreal, tá? Mesmo que seja uma fake news, exatamente, cara, isso aqui ainda é o governo dando um passo pra controlar suas informações. Pra saber o que você faz. Para saber exatamente com que você gasta, para evitar a sonegação de impostos, né? Essa é a desculpa. Mas na verdade é para controlar mais você, porque o governo vai querer faturar mais dinheiro, ele vai fazer o possível para conseguir isso. E qual é o medo de notícias assim? Cara, pensa comigo. O governo vai começar a utilizar essas informações para reduzir sua liberdade. Então começa com a fiscalização melhor aqui, que é o que tá acontecendo, né? Uma averiguação ali e pronto, você não vai poder fazer nada. O governo vai te roubar o máximo que ele pode. Porque o dinheiro que o governo arrecada é seu, né? Não tem dinheiro público, é seu. O dinheiro é seu. Mas ele vai querer pegar a fatia dele da melhor forma possível. E aí é aquela teoria da conspiração que mais se aproxima da realidade do que tudo. É igual eu falei no vídeo do Drex, vai chegar um momento que o governo ele vai começar a avaliar com o que você está gastando o seu dinheiro e te impedir de gastar. É funcionário público e fez Pix pro outro lado político? Você vai ser demitido. É criança, não pode comprar uma balinha Sete Belo. É diabético, não pode comprar doce de goiaba. É hipertenso, não pode comprar milho pra pipoca. Isso aqui é piada, isso aqui é zoeira. Claro, eu tô tirando onda. Mas você percebe que de início pode começar assim, né? Sabe, na zoeirinha. Tipo, não, é pra sua proteção, diabético. Você não vai poder gastar dinheiro com isso. Ah, a criança não pode comprar tal coisa porque é pra proteção da criança. Hipertenso não pode comprar tal coisa porque é pra proteção da criança. Cara, o medo ao governo, com o Drex, tá? Com o Drex e com essa desgraça aí de quebra de sigilo bancário, saber exatamente o que você compra até o ponto dele controlar sua vida, tá? E esses são exemplos engraçados, são exemplos estúpidos, porque, cara, meu bombonzinho, eu tenho que trazer exemplos idiotas aqui. É porque eu sou idiota, né? Eu queria falar que é pra chamar sua atenção, não é porque eu sou imbecil. Eu tô criando isso daqui, aí vem o exemplo da criança comprar balinha Sete Bela, porque eu sou um idiota. É por isso. Mas entenda, a preocupação é o dia que o governo vai te impedir de comprar o que você quer, mesmo tendo dinheiro pra isso. Ou pior, imagina o governo confiscar o seu dinheiro. Você não ter mais o seu dinheiro, ele pegar o seu dinheiro e te impedir de usar de forma total, né? Eu não sei se você lembra aqui, porque eu sou velho pra caramba, né? Eu tenho 30 anos, você aí deve ter os seus 17, 18. Mas olha só essa notícia, Collor bloqueia o dinheiro. Cara, jamais aconteceria no Brasil, né? O governo confiscar o dinheiro. Cara, aconteceu. Você é novinho demais pra saber disso, mas olha essa desgraça como foi.
O que foi o confisco da poupança? Não foi só da poupança, o plano Collor sequestrou também CDBs, fundos de renda fixa, dinheiro em conta corrente e no overnight. Só as ações escaparam. O plano Collor de 1990, eu nem era nascido ainda, também sequestrou tudo isso daqui. Dos investimentos, só as ações ficaram de fora, a bolsa era pouco relevante, o valor de mercado somado de todas as companhias ficava em 5% do PIB, hoje é 50%. O governo Collor fez isso no dia 16 de março de 1990, como uma tentativa atabalhoada de frear a inflação. O IPCA tinha fechado o ano anterior em 1972%. Para matar uma inflação, tira-se dinheiro de circulação, ou seja, impede a população de gastar dinheiro. Hoje, governos fazem isso subindo os juros e segurando os gastos públicos. Collor e sua equipe econômica entenderam que era preciso algo mais violento e praticamente secaram o estoque de dinheiro em circulação. A quantidade de moeda na praça caiu de algo equivalente a 30% do PIB para 9%. E a inflação caiu mesmo, em um mês, desacelerou daqueles 75% ao mês para 7%, mas custou caro. Sem moeda, o crédito fluindo nas artérias da economia, o PIB caiu 7,8% no segundo trimestre. E aí, para evitar uma recessão, o governo passou a liberar dinheiro. Cara, 45 depois após o confisco, a quantidade de moeda em circulação tinha subido para 14% do PIB. E essa hiperinflação, essa inflação extrema, só morreria mesmo com o plano real. O que acontece? O governo já fez isso. O governo já foi tão estúpido ao ponto de não conseguir lidar com a inflação que ele confiscou o dinheiro das pessoas. Imagina se isso aqui acontecer com a gente, com a nossa geração. Isso aqui aconteceu com meu pai. Isso aqui aconteceu com a minha mãe, isso aqui aconteceu com seus pais. Sobrevivente, mas o Brasil se recuperou. O Brasil se recuperou, caramba, você não sabe a quantidade de pessoas que se desviveram, para não falar a palavra que eu não posso falar aqui, porque ficou sem dinheiro do dia pra noite. Pessoas perderam a vida. Pessoas tiraram a própria existência por conta dessa merda. Eu tô dizendo que isso aqui vai acontecer de novo com o Brasil? Não. Mas a gente tem um histórico de que a gente não sabe, de que o governo brasileiro, nenhum governo, na verdade, sabe gerenciar a própria população. Cara, que merda de vídeo, cara. Que ódio, tá? Então, junta essa quebra de privacidade que tá acontecendo, junta com medo de acontecer um novo confisco, inclusive o Viajante falou sobre isso, né? Junta essa quebra de privacidade com o Drex. Aí qual é a solução pra tudo isso? Eu não quero vir aqui ser o cara da teoria da conspiração e te dar a solução. Então eu vou te apresentar soluções aqui que as pessoas defendem, mas eu não vou dizer pra você tomar nenhuma, ok? Só vou apresentar as possíveis soluções. As pessoas defendem, as pessoas não sobreviventes, as pessoas defendem você não fazer nada, ficar tranquilo, porque se teve gente que passou por essa crise pelo plano real e tá bem até hoje, você vai ficar futuramente. Tem gente que defende que você tem que ter conta no exterior agora, já que o sigilo bancário no Brasil não existe. Pelo menos você vai ter sigilo em outro país. E a terceira solução, que é o que eu mais vejo nos canais que são do mesmo nicho que o meu, é utilizar Bitcoin e aderir ao sobrevivencialismo, que quem fala muito sobre isso é o Abraham e o Viajante. Basicamente é não confiar no Estado de forma alguma, conseguir uma moeda em que independa de Estado e cuidar, morar num sítio, criar suas próprias coisas para não depender de alimento numa possível hiperinflação e em outras situações mais catastróficas, tá? Então pensa sobre isso. Qual é a resposta certa para isso aqui? Eu não sei. Se eu soubesse eu te diria, eu não sei. Eu realmente não sei. Sobrevivente, mas você deveria ter uma opinião. Eu não sei, cara. Eu não tenho conhecimento suficiente pra falar o que você tem que fazer com a sua vida. Entende? Tô falando que isso aqui esse negócio apocalíptico vai acontecer? Não, talvez não aconteça. Talvez não aconteça. Na verdade, pode ser que isso, de fato, não aconteça. Mas na iminência de algo acontecer com você e com a sua família, você não vai se preparar? Você não vai ter um plano B? Por exemplo, eu não penso em sair do Brasil. Eu não penso em sair do Brasil de forma alguma. Da mesma forma, eu não quero montar um bunker. Eu não quero viver na floresta e tal. Entende? Eu não quero aderir ao sobrevivencialismo. Qual é o plano B? Talvez separar um dinheiro pra morar fora? Talvez se alguma desgraça acontecer com o Brasil, eu ter dinheiro suficiente em dólares, por exemplo, já pra comprar passagem e morar em outro país. Entende? É uma possibilidade. Tô falando pra você sair do Brasil? Não tô falando isso. Tô falando que hoje, nesse momento, nesse dia em que eu estou gravando esse vídeo, pra mim o que mais faz sentido, na minha realidade, é eu acumular certo capital no exterior pra que se alguma coisa acontecer, eu conseguir salvar meus pais, meu irmão, minha esposa e meus gatos. É isso, tá? O futuro pode ainda ser mais preocupante. Por isso, se você quiser me acompanhar, eu quero te pedir para você se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Se você já for inscrito, só verifica se o sino de notificações está ativado, porque teve uma galera que me avisou que não
não estava funcionando. E eu quero agradecer principalmente aos membros. Eu quero agradecer demais a cada um dos membros, a cada uma das pessoas que me ajudam a manter aqui a frequência, a manter o conteúdo. Muito obrigado por me apoiar. Muito obrigado mesmo. Eu espero que de alguma forma eu consiga estar devolvendo isso pra vocês com os conteúdos. E, cara, a situação é bem complicada, né? Bem complicado o que tá acontecendo no Brasil, o que pode acontecer. Então, nesse canal eu ainda vou trazer mais conteúdo pra vocês, principalmente conteúdo sobre como a gente pode diminuir os riscos de algo pior acontecer. Então, muito obrigado mesmo aos membros. Obrigado por todo o apoio. Agradecer aqui ao Vitor Barbosa. Acho que o nome era outro, né? Você trocou o nome do canal? E aqui ele tá com um vídeo postado há um dia, recusando dinheiro de casa de apostas. Muito bacana. O sobrevivente e deu pra mim. Inclusive, esse vídeo aqui dele conseguiu 61 visualizações. Acho que é a curiosidade dos inscritos pra saber o que tem no vídeo. Agradecer também ao Yanker. E aqui tô na expectativa de GTA 6 também. Ao Marrone. Agradecer também ao Seja Consciente, ao Alan. Inclusive, dá pra ver que eu tô vendo os vídeos dele aqui, né? O Crimes e Mistérios Reais, que lançou um vídeo hoje de 3 casos arquivados que foram resolvidos com reviravoltas insanas em 2024. O Guilherme Vieta, o Rio Mangás, postado há 20 horas aqui um vídeo. Ao Beridin, eu adoro essa foto. Um jovem estudante, o Majin Vegeta e o Guilherme. Muito obrigado por todo o apoio. E eu queria pedir a sua opinião. Eu queria que você, por favor, me dissesse o que você acha disso tudo. Tá? Você pode discordar de mim. Na verdade, eu acredito que eu não fiz nenhuma afirmação muito absurda nesse vídeo, não mais do que vocês já sabem. Mas eu queria saber a opinião de vocês. Então, me diga aí. Me diga o que você acha, se realmente o STF acabou com o sigilo bancário e aquela alegação de fake news era só uma desculpinha, ou se realmente o Brasil tá caminhando pro caos. Me diz aí sua opinião. Um forte abraço e foi mal o vídeo não ter sido animado, divertidinho hoje, mas o assunto foi bem sério, né? Então, infelizmente eu tive que... Enfim, ficar puto aqui, mas provavelmente vou voltar a fazer alguma piadinha idiota nos próximos vídeos. Um forte abraço, tá? Eu espero que você esteja bem. De verdade, eu espero que você esteja bem.